Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos dando início hoje ao nosso terceiro encontro, a nossa aula 3 do curso de questões comentadas e inéditas da disciplina de promoção da igualdade racial presente no seu edital. Lembrando que todos os primeiros blocos das nossas aulas estão gratuitos no nosso canal do YouTube, canal Eleitoral com Bruno. Para você adquirir o curso completo com as 80 questões, você tem que acessar agora o site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Esse é o bloco 1, onde vamos resolver as questões 31 à questão de número 35. Então vamos à primeira questão. Analise a assertiva de acordo com as disposições contidas na Lei 12.288 de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Vejam, a implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira, bem como promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer, são providências que os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão em virtude da igualdade de negros dentro das universidades e no esporte. Vejam, se eu realmente tivesse uma igualdade de negros dentro das universidades e no esporte, haveria necessidade da implementação dessas políticas públicas? Não, esse seria o Brasil que eu quero. Esse seria o cenário ideal. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Para que eu possa garantir a igualdade de negros nas universidades, no esporte, essas políticas públicas, elas deverão existir para o fortalecimento dessa juventude. Ok? Portanto, por conta desse finalzinho aqui, a questão de número 31 está incorreta. Tá bom? Se vocês quiserem anotar os artigos que vão justificar essa questão, é o artigo 9º e o artigo 10 do Estatuto da Igualdade Racial. Questão 32. Segundo a Lei nº 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, na observância da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil é facultado aos estabelecimentos privados de ensino fundamental e médio e obrigatório ao ensino fundamental e ensino médio público. Essa questão apresenta algum probleminha ou ela está totalmente correta? O estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil é facultado aos estabelecimentos privados de ensino fundamental e médio e obrigatório ao de ensino fundamental e médio público? Olha, na verdade, esse estudo ele é obrigatório tanto aos estabelecimentos privados quanto aos estabelecimentos públicos de ensino. Então, não é facultado aos estabelecimentos privados. Pelo contrário, ele é obrigatório, tornando a questão 32 também incorreta. Você vai observar e fazer a leitura do artigo 11 do Estatuto da Igualdade Racial, onde nós teremos a presença desta informação. Então, no lugar de facultado, coloque obrigatório, tá bom? Questão 33. Conforme o decreto número 6.040 de 2007, Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o PNPCT, aos seus fins, povos e comunidades tradicionais são. Então, nós temos que observar aqui o conceito de povos e comunidades tradicionais. Vejam, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que apenas de forma permanente ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Bem,
O conceito desses povos e comunidades tradicionais estão no artigo 3º, inciso 1 e 2, que traz o conceito de povos e comunidades tradicionais e o conceito de territórios tradicionais. Essa questão ela apresenta também um probleminha. Esses povos e essas comunidades, eles vão ocupar e usar esses territórios não somente de forma permanente, mas também, vamos preencher aqui, de forma temporária. Então, tanto de forma temporária quanto de forma permanente, vão ocupar e usar esses territórios e recursos naturais. Então, está incorreta a questão de número 33. Anotemos o artigo do decreto, é o artigo 3º, inciso 1 e o inciso 2. Bacana? 34. Para seus fins, o decreto número 6.040 de 2007 estatui o desenvolvimento sustentável como o uso equilibrado dos recursos naturais, garantido assim a preservação da natureza, especificamente para a melhoria da qualidade de vida das gerações futuras. Olha, quando eu tenho uma política, um decreto que vai observar o desenvolvimento sustentável, é claro que nós temos que melhorar a qualidade de vida não somente das gerações futuras, mas toda essa política ela vai influenciar também a geração presente. Então, o erro da questão 34 está em dizer, garantido assim a preservação da natureza, especificamente para a melhoria da qualidade de vida das gerações futuras. Não só as gerações futuras, mas também as gerações presentes. Presente e futuras. Isso está no artigo 3º, inciso 3 do nosso decreto 6.040 de 2007. Incorreta a questão 34, tá bom? 35. Determina o decreto 6.040 de 2007 que as ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de forma setorial, integrada, coordenada e sistemática. Qual é o problema da questão 35? Olha, se eu estou falando que os objetivos dessa política vão ocorrer de forma sistemática, coordenada, integrada, não pode ser setorial, não bate, tem que ser de forma, anote aí, intersetorial. Por isso, por conta de ser integrada, coordenada e sistemática, deverá ser intersetorial, tornando a questão 35 também incorreta. Veja que o primeiro bloco da nossa aula 3, todas as alternativas, todas as questões incorretas, tá bom? Esse primeiro bloco fica por aqui. Para você ter acesso ao bloco 2, ao bloco 3 da aula 3, tem que adquirir o curso completo no site www.eleitoralcombruno.com.br. Bons estudos e até o próximo bloco.